Pega o outro microfone, meu filho. Sim. Tá baixo. Esse aqui é melhor. Esse é melhor. Glória ao nome de Jeová para todos sempre. Com ele? Glória. A paz do Senhor Jesus, amados. Glória a Deus por estarmos aqui nesta noite de hoje. Aprove o Senhor estarmos aqui. Oh, glória. E eu agradeço ao Senhor por mais uma rica oportunidade de estar ministrando a sua rica palavra. Deus já tem falado aqui de diversas formas, através dos louvores, através dos vasos que passou aqui. Quero agradecer às minhas queridas irmãs, pelo convite, pela confiança. O Senhor tem nos ajudado, tem nos colocado de pé. Até aqui o Senhor, aleluia, tem nos ajudado e tem ajudado a todos vocês também, porque o nosso Deus, Ele é fiel, Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele não reúne o seu povo em vão. A palavra dele diz que o que é ligado na terra é ligado no céu, o que é ligado no céu é ligado na terra. Então, se você está ligado, aleluia, eu creio que você já está recebendo, aleluia, do Senhor Jesus. Porque quando a gente sai da nossa casa, aleluia, para adorar, aleluia, ao Senhor, a gente sai da nossa casa, Senhor, eu vou ali, Pai. Eu vou te adorar na beleza da tua santidade. Porque o Senhor sabe das nossas necessidades. Ele sabe do nosso deitar, do levantar. Ele sabe do que se passa no coração e na mente. Oh, glória! E quando a gente verdadeiramente vem buscar a sua presença, aleluia, a gente sabe que a gente não sai de mãos vazias, porque Ele não reúne, aleluia, ninguém em vão. E quando a amada irmã estava falando, que eu fui escolhida desde o ventre da minha mãe. E, oh Deus grande, e eu começo a me emocionar. É tão verdade, tão maravilhoso esse Deus. Vai fazer 17 anos que eu sirvo ao Senhor. E aí eu lembrei que vai fazer 4 anos que eu passei pela sala de cirurgia e Deus me livrou de um câncer. Oh, glória. Deus, Ele é fiel. Ele diz, eu vou te livrar. Quando ela falou, o Senhor disse, eu vou te livrar porque eu vou te levar em muitos lugares. Aleluia. Em muitos lugares para falar da minha grandeza. Aleluia. Abra aí a sua Bíblia. Em 1 Reis 18. Versículo 30. Que é o tema da campanha, tá? E depois a gente vai para onde o Senhor colocou no meu coração. Eu gosto muito de pregar nos temas. Mas a gente que é o que somos os escolhidos de Deus, a gente fala o que o Senhor coloca no nosso coração. Ele sabe. Amém? Passamos para ler, vamos ler aqui, a partir do 30. Acharam aí, amados? 1 Reis 18, versículo 30. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número de tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar, em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse, enchei de água 4 cântaros e derramai-los sobre o holocausto, sobre a terra. E disse, fazei a segunda vez. E o fizeram a segunda vez. E disse ainda, faze a terceira vez. E o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse, ó Senhor Deus de Abraão e de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Até aqui, amém? Agora eu quero que você, aleluia, abra a sua Bíblia em Gênesis 22. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Foi a palavra que Deus colocou no meu coração. E a gente sabe que o Senhor conhece as nossas necessidades, de cada um que está aqui. Eu creio que hoje você, que entrou por essas portas,
que está de coração aberto para receber o que Deus tem para você hoje, você não vai sair daqui de mãos vazias. Sabe por quê? Porque o Senhor é bom, Jesus. Aleluia. Tem pessoas que estão dizendo assim: Senhor, tu está no silêncio. Quero dizer para você, aleluia, que Deus também trabalha no silêncio. E lhe digo mais, aleluia, quando o crente é obediente, ele pode até ficar no silêncio, mas ele é um Deus de repente. Eita! Haverá um de repente para você, aleluia, que está dizendo: Senhor, tu estás em silêncio. Naquele silêncio que você tem esperado, naquilo que você tem esperado que Ele não tem falado, aleluia. Ele é Deus, Ele sabe o tempo e a hora. Ele manda te dizer que está no tempo e vai fazer uma surpresa. Meu Deus, aleluia. Jesus, aleluia. Passamos a ler Gênesis 22. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Eu sinto uma presença muito forte de Deus neste lugar. Aqui tem água, viu? Aqui tem água para você beber. Aqui tem água para você matar a sua sede. Aleluia. Neste lugar, aleluia, o Senhor aqui está. Aleluia. Passamos a ler. E aconteceu depois dessas coisas que tentou... Só um minutinho. Aleluia. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferecer ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abordou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão ao seu moço: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-lo sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, a seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato, e foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecesse a minha voz. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pai querido e amado, obrigado, Senhor, por esta rica palavra. Obrigado por mais uma oportunidade de estar aqui na tua presença. Deus de poder e de glória, aqui está o teu povo, Pai querido e amado, e o Senhor não reúne o teu povo em vão. Deus, continua, meu Pai, aleluia, falando com o teu povo. Pai, o céu está aberto sobre este lugar. Quando esta palavra, meu Pai, aleluia, aberta e é lida, Pai, em nome de Jesus, nós já venhamos receber
receber, meu Pai, aquele que está aqui, Pai, que está triste, ele não vai mais ficar triste, que ele sai alegre, aleluia, porque a tua palavra diz que na tua presença até a tristeza salta de alegria. Aquele que está enfermo, que ele seja curado. Pai, vem libertar, vem curar, aleluia, vem operar, meu Pai, aleluia, no meio do teu povo, Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, continua falando com o teu povo, amém? Glória a Deus. Amados, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. No versículo 18 de Gênesis, o anjo do Senhor visita a Abraão. No capítulo 15 já tinha lhe feito a promessa dele sair do meio da sua parentela. E já tinha feito essa promessa que ia fazer de Abraão uma grande nação. E muitas vezes as pessoas ficam... Tem pessoas que não entendem e ficam falando, não é porque Abraão saiu do meio da parentela, porque e tal, e começa... Tem pessoas que interpretam errado, aí acha que acabou família, que família é só... É claro que a gente sai do meio da nossa família, vai constituir, né, a nossa família que Deus, aleluia, tem para a gente, mas tem pessoas que interpretam mal. Sabe por que é que Deus mandou Abraão sair do meio da sua parentela? Porque a sua parentela era adoradora de deuses falsos. Aleluia. Deus, quando Ele quer trabalhar, aleluia, muitas vezes Ele faz assim, porque Deus tem suas formas de trabalhar. Aleluia. E sobre Abraão tinha uma promessa, nós somos descendentes de Abraão. No versículo 18, no capítulo 18, Deus, o anjo do Senhor visita Abraão e lhe faz a promessa do seu único filho. Aleluia. Abraão e Sara já passados de idade. E eu acho tão lindo e interessante que a palavra de Deus vai nos dizer no capítulo 18 que quando os anjos, são 3 anjos que visitam Abraão, homem que tem intimidade com Deus, porque quem tem intimidade com Deus conhece a voz de Deus. Aleluia. Ele foi preparado o melhor. Ele já traz a água, manda trazer água que é para lavar os pés, porque era de costume. Aleluia. Manda pegar o melhor leite, eita, a melhor farinha, a melhor, aleluia, manteiga, tudo do melhor. Porque quem tem intimidade com Deus, aleluia, coloca Ele em primeiro lugar. Aleluia. Quem tem intimidade com Deus conhece a voz de Deus. Aleluia. Quem tem intimidade com Deus não tem a sua mente embaraçada. Porque o inimigo de nossas almas, ele gosta de ver o povo de Deus embaraçado. De colocar nas nossas mentes. Eu vou dizer uma coisa, igreja, aleluia. Aleluia. Não se escandalize não, mas é muito mais fácil. Tem muitos crentes que ele recebe, para ele é mais fácil uma palavra negativa do que o Deus usar um vaso ou um profeta e dar a palavra, dizer que está abençoando e ele não acreditar. Meu Deus, mas a palavra negativa, aleluia, mas Deus, ele diz, eu coloco por terra todo o mal. Toda a ferramenta preparada contra a tua vida, contra o teu lar, contra os teus negócios, contra a tua família, não prevalece. Não prevalece, porque o Senhor é contigo e não prospera nenhuma arma forjada, nenhuma palavra contrária. Se você estiver ligado no céu, Deus está visitando até a tua mente, aleluia, nesta noite. Ele está visitando, porque existem 3 vozes. Eu creio assim, tem a voz, aleluia, do nosso subconsciente. Tem a voz, aleluia, do inimigo e tem a voz de Deus. Aleluia. Então estejamos, aleluia, igual a Abraão, com intimidade. Deus está dizendo, quero intimidade. E aqui tem crente que tem intimidade. Aleluia. E ele conhece a voz de Deus. Aleluia. Ele não recebe qualquer coisa porque ele tem discernimento. Porque ele coloca Jesus em primeiro lugar. Aleluia. Oh, aleluia. Crente que tem intimidade com Deus, aleluia, ele não duvida. Eu quero lhe dizer que Sara, ela duvidou. Quando o Senhor disse, cadê Sara, tua mulher? Ele disse, está lá na tenda. Aleluia. E o Senhor disse, por esse tempo, aleluia, eu voltarei a ti, eu retornarei. Aleluia. E Sara terá um filho. Eu entendo qual é o dia de hoje, já é 10, né? O Senhor estava dizendo aqui a esse tempo. Ou seja, daqui a um ano, esse mesmo dia, esse mesmo mês, aleluia, essa mesma data. Ou seja, aleluia, era algo para breve. Oh, bendito é o teu nome, Jesus. Mas ela duvidou.
E quem duvida são como as ondas do mar. Aleluia. Meu Deus, quem duvida são como as ondas do mar. E tem muito isso. Tem muito essa coisa. Será que é Deus que está falando? Recebi um diagnóstico do médico. Meu Deus. Aí Deus usa o vaso. O vaso coloca a mão. Olha, eu estou falando aqui. Está vendo assim, meu Deus do céu. E entrega, não acredita não. Irmão. Não gosto muito de falar não, mas Deus está mandando falar. Eu orei por uma irmã, bem rapidinho para a gente retomar. Eu orei por uma irmã da minha sala, pelo celular, que não foi a primeira vez não. E eu vou lhe dizer para você que eu estava com essas viroses, que a gente fica só a misericórdia. Mas aleluia, a gente tem misericórdia, porque quando Deus, aleluia, chega na nossa vida, a gente sente a dor do outro. Eu disse, Jesus, eu vou orar por ela. Eu estou sentindo o Senhor aqui, o Senhor, aleluia, e o Senhor vai visitar, porque o Senhor é Deus de perto e de longe. Irmão, Deus 6, irmãos, Deus 6. Aleluia. E depois ela recebeu até o exame. Meu Deus, que coisa tremenda. Após ela foi na minha casa, irmão. Orei de novo nela. Deus tinha feito. Veio o médico, disse que ela não tinha nada. Escute só, e a mente dela oprimida. Depois eu coloquei a mão dela e olha, o nosso Deus, quando faz perfeito. Porque um dia, a medicina, o médico disse que eu ia ficar sem andar. Que tinha reservado já para mim uma cadeira de roda, porque não existia tratamento. Os médicos eram médicos, os melhores médicos. E médicos, eles têm que dizer a verdade. Sobre o problema que eu tinha na minha coluna. E hoje eu estou aqui. Eu estou aqui, ó. Eu corro, eu pulo. Pego peso, vou para academia. Claro que agora eu não estou. Mas eu quero lhe dizer que Deus faz perfeito. Se eu tivesse passado pela mão do médico, o médico disse para mim, tu vai ficar com sequela, vai ficar essa aqui, ó. Essa vértebra vai ficar assim, vai ter mais outra hernia de disco aqui, vai ter outra aqui, outra aqui. E eu quero lhe dizer que eu mal consegui andar. Eu tinha uma dor crônica. Tomando 6 medicamentos, até morfina. Eu fiquei no particular com Jesus. Eu não entendia aquilo, eu vivia no mundo, eu não queria jamais ser crente. Não queria. Vinha de outras religiões, achava que era lá que Deus ia fazer, mas como a irmã disse aqui, eu sou escolhida desde o ventre. E Ele, quando quer fazer, aleluia, Ele cria situação e Ele traz para perto. Ai, Deus amado. Para que a gente conheça a glória e a mão dele poderosa. Oh, Deus grande, que história é essa de não querer, Verônica? Que história é essa de você não querer? Ele tem negócio na sua vida, aleluia. Você está o tempo todinho, ele dizendo, ei, eu quero um prumo, aleluia. Quero você na minha presença, aleluia. Pois eu vou lhe dizer, aleluia, se você está assim, você vai cansar, porque ele vai trazer você para perto dele. Porque você é escolhido. Você é escolhido. Nosso Deus, ele é assim, então não duvide. Não duvide, porque quando eu cheguei nos braços do Pai, aleluia, eu via Jesus, curava fulano, cicrano, onde tinha um pregador, eu dizia, pronto, é ali, porque eu achava que ia ser do meu jeito, meu Pai. Eu achava, aleluia, que ia ser igual a Eliseu, aleluia, com a lepra dele, quando chegou lá na porta do profeta, olha. Ele achava que o profeta ia colocar as mãos e ele ia ser curado, aleluia, na mão. Achava que o profeta viu, o profeta não foi nem perto dele. Mandou o serviçal dele, deu uma ordem, aleluia, para ele. E ele se dignou, e, aleluia, mas quando ele obedeceu, aleluia, a carne dele ficou, aleluia, curada igual de uma criança. Eu quero lhe dizer que Deus ainda cura, aleluia, ele ainda liberta, ele ainda abre porta, onde não existe nem parede. Aleluia, e Deus está dizendo, do jeito que eu vou fazer para você, vai ser melhor. Você vai ficar como os que sonham. Então tire a dúvida, aleluia, só obedeça, aleluia, só adore, você adorador. Porque Abraão, aleluia, ele era assim, ele confiava. A Sara não. Ela duvidou. E nós sabemos que o tempo passou. Alguns estudiosos dizem que foi 20 anos, outros 25. O tempo passou. E aí, aleluia, ela duvidou, o tempo passou. E aí ela pega a sua aleluia, serviçal e dá para Abraão deitar. E a gente sabe que Deus, quando não está no negócio, aleluia, nasceu ali.
Ismael, e a gente sabe que o negócio não foi bom. Porque quando Deus não está no negócio, não ouça passar, meu Deus do céu, para frente. Porque Deus, ele não tem atalho, ele está dizendo. Aleluia, só confie, só adore, aleluia, obedeça, aleluia. Ouça a voz de Deus. Porque do jeito que ele vai fazer na sua vida, você vai ficar como os que sonham, porque ele é fiel. Ele é fiel. Deus não faz nada pela metade. Aleluia. Esse casal que está aqui olhando aqui, ó, nem conheço, aleluia. Deus está dizendo assim: Deus não faz nada pela metade. Ele vai terminar o que ele terminou, o que ele começou. Ele manda te dizer, homem e mulher. Deus manda te dizer, que vai terminar o que ele começou. O trabalho é dele, do jeito dele. Eita, Jesus. Mas tu vai cantar o hino da vitória. Então somente tu fica na dispensação do Senhor, fazendo o que ele já te chamou para fazer. Aleluia. Obedecendo, mulher, porque tu vai ter uma grande surpresa. Aleluia. Grande será a surpresa, grande será a vitória. Começa a olhar pelos olhos da fé. Começa a chamar, a trazer existência as coisas que não existem. Faça igual a Ezequiel, no Vale do Osso Seco, como disse aqui, profetize. Aleluia, aleluia. Eita, aleluia. Com Deus não existe atalhos. Com Deus a gente não tem esse negócio. A gente só tão somente está na presença, porque ele está fazendo coisas grandes. Você está aí, aleluia, você veio aqui, Deus está fazendo coisas grandes, não se esqueça. Você está orando, alguma coisa está acontecendo. Você pode não estar vendo, mas alguma coisa está acontecendo. Porque servimos a um Deus do sobrenatural. Tem gente que diz aqui, eu estou orando, aleluia, mas nada está acontecendo, não estou vendo nada. Continue, persevere. Porque lá em Atos dos Apóstolos, Atos 12, estavam ali todos reunidos enquanto pegaram Pedro e colocaram na prisão. E a igreja estava em contínua oração. E Deus enviou um anjo. Eles não estavam vendo, mas algo estava acontecendo. A sua oração faz um barulho tão grande no céu. Eita, aleluia. O inimigo se levanta, mas se levanta para cair. Aleluia, é para cair. Quando você começar a ver ele se levantar, comece cada vez mais a orar. E há um poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus na sua vida. Repreenda. Aleluia. Aí quando chega no capítulo 22, a gente, com a história, aleluia, nos conta que Deus, aleluia, depois que nasceu, né? Nasceu Isaac, a promessa, o filho da promessa de Abraão e de Sara, mais ou menos com uns 10 anos de idade. Aí Deus coloca Abraão à prova. Olha só, Deus deu a Abraão, prometeu. Abraão não pediu, já era passado de idade, todos os dois, Abraão e Sara. Sara tinha cessado os costumes de mulher. Mas Deus tinha algo para fazer, tinha um plano. E quando Deus quer fazer, para Deus nada é impossível. Ele continua sendo do mesmo jeito. Aleluia. Aí quem vai entender as coisas de Deus? Aleluia. Deus vai agora coloca Abraão à prova e pede que ele vá sacrificar o seu único filho. Aleluia. Gente, que prova. O crente, ele é provado. Mas ele é provado para aprovar. Deus coloca o crente na prova. E muitas vezes a gente esquece que ele nos coloca na prova e ele é provedor. Aleluia. Ele é provedor. Meu Deus, aleluia. Se alegre na presença dele. Ei, quando vier aquela tristeza, você mesmo na dor, aleluia, comece a chorar, porque você louva e diz que é verdadeiro adorador, que adora em espírito e verdade. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Aí Deus colocou no particular. Era só Abraão e Deus. Como pode, Senhor? Você está nessa situação muitas vezes. Que situação é essa? Ele disse que, aleluia, só quem vai resolver é Ele. Ele vai resolver a sua causa. Você crê? Você tem intimidade com Deus, você crê. Porque Abraão, com a sua intimidade com Deus, aleluia, a palavra diz que ele se acordou de madrugada, chamou os seus 2 moços, seus 2 serviçais e o seu filho. Preparou tudo. Organizou tudo. Porque crente, aleluia, as coisas de Deus é organizado, não é de qualquer jeito, aleluia.
Ele preparou tudo. E a palavra de Deus está escrito que ele não falou nada para Sara. Sara nem está aqui no capítulo 22. Quando a gente lê, a gente vê que Sara não se encontra. Ou seja, ele não foi compartilhar a dor dele com a esposa. Que dor, irmão. A gente prega assim, mas dá para você imaginar? O único filho você ter que ir sacrificar. Claro que Deus não ia deixar. Porque o único sacrifício humano foi do Senhor Jesus na cruz. Mas Abraão estava numa grande prova. Porque Deus está provando a mim e a você. Então não abra a sua boca e não reclame, aleluia, profetize. Não sei o que é que você tem dito dentro do seu lar. Quero lhe dizer que palavras, ela tem poder. Aleluia. Meu Deus. Oh, aleluia. Ele preparou tudo. Ele foi, aleluia, e seguiu ao lugar onde Deus ainda ia mostrar. Deus ia dar direção. Deus está dizendo, vou eu te dar direção, vou eu te dar estratégia, crente. Tu está dizendo que não sabe como vai fazer, não sabe como vai ser, se aquiete. Deus já falou aqui, se aquiete. Aleluia. Aquiete sua alma, aleluia. Porque Deus está trabalhando, aleluia. Tão somente Ele diz, vou te dar direção. Se acalma, se aquiete, aleluia. Tu conhece a minha voz, rei, canta lá e debarra. Sou eu que falo contigo. Vou eu te dar direção. Aleluia, a irmã que estava aqui, aleluia. Ela que falou, essa irmã aí é isso. Deus, aleluia, vai remover, Deus vai tirar a pedra de tropeço. O que está impedindo? Porque Ele te chamou, Ele te escolheu. E Ele diz, eu vou tirar. Eu vou tirar, aleluia, porque é um caminho longo para você percorrer. Continue bebendo da água, comendo do pão. Assim como o Senhor fez, aleluia. Quando Elias estava naquele, aleluia, cansado, debaixo de um pé de zimbro, aleluia, tem descanso para você. Tem descanso para a sua alma, tem descanso e refrigério para você. Porque o anjo hoje desce, aleluia, e deixa para você. Você vai continuar, você não vai parar. E Deus vai remover, vai tirar o que impede. Porque Deus tem um grande chamado na sua vida. E você tem se esforçado. Continue se esforçando, porque você tem ouvido a voz de Deus. Este ano, aleluia. Aleluia, Deus usou a voz dela aqui. E a mesma coisa Deus vinha falando comigo desde dezembro. Esse ano é um ano de colheita para os fiéis do Senhor. E eu alegrei meu coração, porque o Senhor já vinha falando isso comigo. Aleluia. E eu preguei isto ontem na igreja. Oh, glória a Deus, é lindo. E Ele confirma. Abraão obedeceu. Só Deus sabe o coração de Abraão. Aleluia. Quero lhe dizer que Deus conhece a tua dor. Deus conhece o teu coração, o teu deitar e o teu levantar. Ele sai com o seu filho, só ele e o filho. No versículo 5 tem dizendo que ele chega, já tinha avistado, Deus já tinha falado com ele onde ele ia sacrificar. Ele chega e diz assim, ó, ficai-vos aqui com os dois moços, porque eu vou subir com o meu filho, eu e o moço, com o Isaac, para adorar. E quando a gente tiver adorado, após adorar, a gente vai descer. Você está entendendo aí? Como é que está a sua fé? Abraão tinha certeza. Ele tinha certeza que ele ia subir dali. Ele ia subir. Ia sacrificar o único filho. Aleluia. E ia descer com ele. Meu Deus. Ia descer com o filho. Porque Deus ia ressuscitar. Ele tinha essa certeza. Você tem certeza, aleluia, do teu milagre? Você tem certeza da promessa que Deus fez? Eu quero lhe dizer que tem uma promessa sobre a sua vida. Há uma promessa, irmão, sobre a sua vida. E ainda que o inimigo se levante, muitas vezes você sem força, ele querendo que você desista. Mas ele diz que hoje ele renova suas forças. Você que está aqui, ó. O Senhor renova as suas forças. Glória a Deus. Aleluia. Porque ele diz, eu sou socorro presente. Eu sou socorro presente na angústia, mulher.
Aleluia. Ele restaura, aleluia, e diz, aleluia, que você vai ficar como os que sonham. É você aqui, ó. É você. Vem aqui, por favor. Se liga no céu, igreja. Eu mandei cantar a marracé. Aramande ressoube, ela mande. Ai, nessa peleja não terei que pelejar, ficar parado e ver do grande livramento. Grande é o livramento. Alamanto de plaflaia marracé. No dia de hoje, para ti. Tenho visto a luta, aramande ressoube, ande, canta, raia marracé. Mas eu te visito, te toco do alto da cabeça, a planta do teu pé. Tu não vai morrer, tu não vai ter a tua vida, aramande ressoube, ninguém lá vai morrer. Porque eu visito a tua mente, eu visito o teu corpo. Eu visito o teu sangue, eu visito os teus rins. Eu te fortaleço. E visita assim a tua mente. E te digo, ó, que eu repreendo todo o mal. Porque eu sou socorro no dia de hoje para ti. E fecho a boca do leão. E entro com uma mão forte. Demande resto. Ai, o capítulo, aleluia. O Salmo 91 diz que ele dá ordem aos anjos dele e ao nosso respeito. Estou dando uma ordem. Uma ordem hoje ao teu respeito está saindo. Remande para sob. Estou eu quebrando esse alvidar, quebrando este mal, repreendendo toda a bruxaria, toda a macumbaria. Ramande ressobe, ande, canta, raia, amarração. O inimigo ele vai bater de retirada, porque ele diz: está saindo uma ordem. Aleluia. E todo mal, tudo que vinha para te destruir, no nome de Jesus está caindo por terra, porque Deus ele é fiel. Ele é fiel. Sente o toque do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Eita, ei, Jesus, repreendendo o espírito de morte. Em nome de Jesus, seja repreendido agora. Em nome de Jesus, que todo mal que te ronda seja queimado em nome de Jesus, porque ele diz: eu sou vida. Ele já falou aqui que ele é vida, receba vida. Em nome de Jesus, receba um abraço. Um abraço do Espírito Santo de Deus. Ei, tu não vai morrer. Quantas vezes, Jesus, eu vou me matar. Jesus está dizendo: não, tu não vai se matar não, porque eu tenho vida e vou mudar a situação, vou mudar o quadro, porque vou entrar com mão forte neste negócio. Em nome de Jesus, se alegre no Senhor. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Irmã, eu aqui pregando e olhando para a irmã e o Senhor dizendo no meu coração que já te livrou. O Senhor diz: ai, grande é os livramentos, mulher, na tua saúde. Aleluia. Que eu te dei antes, eu continuo. Eu visito o teu sangue. Eu repreendo o câncer. Remande ressoube, alabaxé. Remande itu de plaflaia, aleocemia, rama anemia, cho canta, rama rassobe, ai canta. Ramanto recebe, anda e canta. Se levanta aí, deixa eu tocar aqui você. Aleluia. Ele dizia assim: olha, aleluia, eu já tenho livrado ela antes. Porque não existe maldição hereditária com Jesus. Aí ele diz assim: eu livro, eu visito, eu repreendo todo mal. Continua, aleluia, louvando, engrandecendo o meu nome, porque eu visito o teu sangue, e eu repreendo a anemia, eu repreendo a leucemia, o mal, em nome de Jesus, cai por terra, porque sou livramento no dia de hoje, e continuo cuidando de ti, mulher, em nome de Jesus, e o meu nome será engrandecido, aleluia, continua, aleluia, louvando, me adorando. Creio, Deus, da revelação, de revelação. Eu visito o teu sangue, eu troco o teu sangue e te livro, porque eu te chamei, eu te escolhi, aleluia, e repreendo o mal em nome de Jesus. Oh, aleluia. Abraão tinha certeza. Ele subiu com o filho dele, aleluia, e deixou os dois moços. Aleluia, ele entendia que ali era um momento diferente, era um particular, algo diferente. É necessário muitas vezes, aleluia, a gente, aleluia, fazer da mesma forma de Abraão. Aleluia.
se reservar um pouco. Eita, Jesus. Jesus se reservava com os seus 2 discípulos para orar, Tiago e João. Ali Abraão deixou os 2 moços e subiu com o seu filho. Tem momentos que você vai até achar que você está só. Mas é só você e Deus. É só você e o teu filho. É só você e o teu esposo. É só você e a tua esposa. Tem momentos que você vai dizer, Jesus, todo mundo me abandonou. Mas ele diz, mas eu não te abandonei. Aleluia! Essa moça, eu estou vendo ela lá de longe. Jesus está falando, essa cidade de Lilás. Ela estava aqui, aleluia, Jesus. Creia mais. É você com a blusa lilás, estava aqui, ó, tocando. Porque Deus, aleluia, tem um grande projeto na tua vida. Aleluia. Você pode estar igual os vales do osso seco. É tu aí mesmo, aleluia. Ei, canta, Raide, canta. Deus está quebrando, viu? Quebrando. Pá. Recebe, mulher. Grande será a providência. Aleluia. Você pode estar até como sem esperança, mas você sabe que Jesus faz. Começa a profetizar, porque a porta que Deus abrir para você é grande. Vem aqui, debaixo de coure, mande. Ramando e raçou e a live de cão. O Senhor está trabalhando neste lugar. Eles estão despedaçando esta noite, quebrando aquilo que está, aleluia, que está prendendo. Finanças, eita, Jesus, como um cadeado, para eles, eu estou quebrando, Ai, que tristeza é essa, mulher? Que tristeza é essa? Já se alegra. Se alegra no Senhor. Porque Ele tem vitória este ano para você. Não precisa você correr aqui, ali e acolá. Porque a bênção ela vai até você. Olha eu quebrando para te dar vitória. Visita o teu coração. Visita o teu coração. Visita. E te dou livramento porque sou Deus. Continue na presença alegre, aleluia. Eu vejo você igual a Miriam. O mar vai se abrir. Você vai ficar tão feliz que você diz, meu Deus, eu não... Porque vai ser melhor. Eu vejo uma... Vai vir honra para você. Vai vir honra para você. Seja fiel ao Senhor. Cante na presença dEle. Porque vai ser a mão dEle. O nome dEle será glorificado na sua vida. Não vai ser o homem, mas o Senhor. Pai, aqui está a tua filha. Em nome de Jesus. Toca do alto da cabeça a planta do pé. E repreende todo o mal, toda tristeza, toda opressão. Em nome de Jesus. Vai visitando e repreendendo, neutralizando todo o mal. Em nome de Jesus. Que muitos que diziam, ela vive cantando, ela está na igreja. Nada acontece. Vai ver. Mulher, o que é que tu quer na igreja? O que é que tu quer ali? O que é que tu quer bater nesse... Meu Deus do céu. Aleluia. O Senhor viu. Aleluia. E Ele, aleluia, vai justificar. E a glória dele vai vir sobre a sua vida. Eu vejo essa menina aqui viajando, até você tem muito isso. Eu vejo você viajando para fora. Porque vai ser grande este negócio que ele vai fazer. Então se alegre, aleluia, porque o Senhor, ele é fiel. Amém? Aleluia, aleluia. Aleluia. Eu tinha outro rapazinho, é ele. Aleluia, é você. Os levitas do Senhor. Mas, irmão, eu não canto. Mas eu toco. Aleluia. Vem aqui. Aleluia. O inimigo peleja muito com você, meu irmão. Aleluia. Essa bandinha aqui, eu digo porque eu só digo quando eu sinto de Deus. É uma bandinha, aleluia, tem uma unção. Aleluia. Essa bandinha tem uma unção porque eu sinto. Deus falou comigo.
O inimigo faz de tudo. É uma guerra, é uma luta. E por conta disso, porque você está aí, adorando, aleluia, ao Senhor. O diabo quer que você até toque no outro canto. Toque bumbo para ele, queima, Jesus. Está repreendido. Em nome de Jesus, os pratos que vier, não aceite. Porque o que Deus tem na sua vida é muito maior. Mas, irmã, eu estou passando numa situação tão estreita. Não importa, continue adorando. Porque Ele é Deus, que Ele é fiel. Ele está lhe provando. Aleluia. Deus está lhe provando. E Ele tem coisas grandes na sua vida. O que Deus vai fazer na sua vida, jovem, é tão grande. Aleluia. Porque é difícil até onde você está. Mas Deus, Ele é contigo. Ele te chamou até como um Josué. Aleluia. Então medite. Medite e desça mais e mais. E não deixe de tocar para o Senhor. Porque Ele disse que vai fazer assim, ó. Aleluia. Eu vejo como uma chave o Senhor fazendo assim, ó. Arabai de cantar amarracé. Tu está pensando que tu vai só ficar tocando ali? Aleluia. Deus vai usar a tua boca. Deus vai te usar. Aleluia. Ele vai dizer assim, abre bem a tua boca, porque eu vou te encher. Medita na minha palavra. Ela amarraçou, porque o teu milagre, filho escolhido, depende da tua adoração na minha presença. Aleluia, aleluia. É prumo que coloco, porque não quero aqui, nem ali, nem acolá, mas eu te quero na minha presença e eu te deixo a minha paz. Aleluia. Louve na madrugada, Jesus. Louve na madrugada, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. O gigante vai cair na madrugada. O Senhor vai te acordar na madrugada. E na madrugada, aleluia, o Senhor vai revelar. E na madrugada o gigante vai cair. Porque Ele diz, eu tenho mão forte, braço forte. E a minha promessa está de pé. Estou eu trabalhando, assim como eu te prometi. Vou eu fazer do meu jeito. Não tenta me ensinar a trabalhar. Apenas confia. Porque os ventos fortes que tem um soprado não é para morte, não é para destruição. Mas é um trabalhar, porque vou eu colocar no lugar. Mas tenho pressa, o gigante vai cair. Hoje o Senhor te visita, renova as suas forças. E tu sabe que Deus te usa nos mistérios. Deus te quer nos mistérios. Muitos saem e dizem, olha, é uma doida. Olha, é uma bruxa. É porque eu só sei pregar assim, andando, aleluia. Ai, e tem doído no seu coração. E por isso você não quer se levantar para entregar. Demanda e recebe. Mas Deus está dizendo, eu te quero assim, é um comando que eu te dou. Porque eu sou o teu Deus. Uns eu uso na palavra, outros no louvor, outros nos meus mistérios. Os meus mistérios só revelam os pequeninos, o que eu quero. Hoje Ele está visitando os seus ossos. Os seus ossos, essa dor no seu corpo. A macumbeira, ela vai ficar sem nada. Continue dizendo, Jesus, converta ela. Porque o crente, ele pede para converter, aleluia. Porque Deus é que sabe o que Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Sente aí a presença, sente Ele tocar nos teus ossos. Essa dor na junta, essa dor no corpo, essa dor de cabeça, em nome de Jesus. Não sei como é que está a tua fé. Aleluia. Mas Deus está falando de fé hoje, viu?
Se você tiver fé, porque tem um anjo do Senhor está aqui, ele não mudou. E aleluia, é pela fé, eu já estou recebendo o meu milagre. Aleluia. Abraão subiu. Tem gente que diz assim, mas que loucura é essa? Ah, meu Jesus. Abraão subiu junto com Isaac. Aleluia. Ele não negou o que Deus tinha pedido. Eu não sei o que Deus tem pedido a você, igreja. Mas Deus tem pedido algo. Aleluia. E obedeça. Porque através da obediência tu vai ver o grande milagre. É maior do que você tem pedido. Ele subiu, ele preparou, organizou. Aleluia. Aleluia. Organizou tudo. Aleluia. Preparou, organizou que era para colocar. Aleluia. Isaac para o holocausto. Aleluia. Porque com Jesus é assim, a gente tem que organizar tudo, tem que preparar o altar. Elias também, a gente leu lá, Elias preparou o altar. Aleluia. Colocou todas aquelas 12 pedras, colocou água no rego. Quando ele orou, caiu o fogo do céu. Quero lhe dizer, aleluia, que o mesmo Espírito que estava em Elias está sobre mim, sobre você. Mas Deus está me fazendo sentir aqui pessoas, aleluia, sem força. Mas Deus vai visitar, já está visitando você. Você não vai sair daqui do mesmo jeito. Porque ao se levantar daqui, só se você quiser, você não vai sair do mesmo jeito daqui, não. Aleluia. Aleluia. Consertando o altar e Jesus fazendo. Ele organizou tudo, colocou, aleluia. Colocou o Isaac, quando ele pegou o cutelo para imolar, aleluia, o facão para matar o filho, aí teve a providência de repente atrás. Oh, o anjo bradou, quando ele olha, o carneiro já estava ali. Deus está dizendo aqui, aleluia, a providência para você. A providência, esse é um mês de providência, uma semana de providência, um ano de providência. Haverá providência, você não vai morrer, teu filho não vai morrer, aleluia. Aleluia, você não vai morrer nessa prova, você não vai ficar assim. Porque haverá providência para você que está buscando. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Antes da gente orar aqui, eu quero lhe dizer, eu comecei dizendo que Deus me livrou de um câncer. Eu pregava já o evangelho há 12 anos. Ia fazer 13 anos. E eu comecei a me entristecer, a olhar para o gigante, para a escassez, as portas fechadas, a humilhação, porque não é fácil. Quem Deus usa na terra passa por muitas coisas. São muitos particulares, são muitos desertos, são muitos vales. E aí meu coração se entristecia. Eu dizia, Jesus, eu não quero mais pregar, não. Eu não vou sair da sua presença, não. Olha, de onde eu saí, Deus me tirou do mundão. Eu aceitei o Senhor com 33 anos. Vou fazer 50 anos agora. E eu disse, Senhor, eu não quero mais, eu não quero. Eu comecei a entristecer meu coração, eu não quero mais. Eu vou fazer aqui o que eu tenho no meu coração para fazer, que não agradava ao Senhor, porque não agrada a gente deixar. Se Deus mandou eu fazer algo, eu sou atalai, então eu tenho que continuar. Aleluia. E de tanto olhar para o gigante, para a direita e para a esquerda, eu me entristeci. Ei, Deus tem que estar no centro do seu coração. Você não é verdadeiro adorador. Continuei pregando, que eu sempre tive medo da mão dele, né? Mas isso veio, Deus não quer ninguém pela metade. Deus, ele nos conhece. E aí Deus me deu um sonho. Um sonho muito forte de revelação, foi muito real, onde eu estava num vale. Um vale era como se fosse de tardezinha. As plantas que tinha, não tinha folha, era só os galhos. De repente, Deus tem esses mistérios comigo, igual como ele fazia com Ezequiel. Ele, de repente, me toma um espírito aqui, me leva ali. Mas só que onde ele me levou, ali era algo comigo. Quando eu olhei que ele me jogou ali, eu comecei a gritar. Disse, pronto, vou morrer. Porque quando eu olhava do horizonte, vinha a morte me pegar. Era algo terrível. E eu com muita dor e ele com muita misericórdia. Isso foi num sonho de revelação muito real. Ele me tomou, uma mão muito forte me tomou pela minha cintura, muito forte. Com um poder tão grande que eu estou dizendo aqui para você, eu não sei nem imaginar a força da mão que me tomou e me jogou novamente para me pregar. E eu ali, eu orei e fiquei... Era para ter orado mais, era para ter descido, era para ter perguntado, mas foi algo ruim. E aí foi passando o tempo, passou, quero lhe dizer que passou uns 4 meses. Quando Deus usar um vaso para você, preste atenção, ou te der um sonho, obedeça. Eu deixei para lá, e ali eu fui para fazer um exame na minha mama. Um exame de mamografia.
E eu estava muito bem, do jeito que eu queria ficar, fazendo muita academia, que não é pecado, não. Agora a gente não pode colocar na frente de Deus as coisas. A gente tem que colocar Deus em primeiro lugar. Eu estava com a minha saúde ótima, eu não sentia nada. Quando o médico olhou, disse, ele ficou logo com medo, porque não tinha nódulo na minha mama, mas havia uma ferida maligna dentro. O Senhor, ele fez a ferida, como diz a palavra dele, ele faz a ferida e ele mesmo cura. E ali começou um processo muito grande na minha vida, porque fui voltar para o médico, fui pedir mais exame, apareceu mais 2 nódulos na outra mama, foi um vale terrível. E eu comecei a me lembrar daquele sonho. E eu fui lá para o meu lugarzinho, orar muito, chorar, porque agora o médico tinha dito que eu estava ali, comprovado já, que tinha um câncer. E eu tinha que fazer a cirurgia e ia ser preparado para mim um tratamento. E era algo que ele já queria saber que se tinha até como é que chama? Metástase. E aquilo eu fiquei apavorada. Fiquei apavorada e o Senhor falou comigo no monte, eu continuei pregando. Passei por biópsia, eles tiraram o pedacinho daqui. Quando eu cheguei lá, o médico olhou à direita, o Senhor disse que ia me dar um livramento. Não tinha nada no direito, era só doses de gordura. Mas o médico olhou para mim, um dos melhores médicos. Deus, ele é fiel, ele coloca os melhores. E aquele médico olhou e disse, mas isso aqui é perigoso, isso aqui tem que ser investigado, tem que ser tirado, tem que ser tratado. E você tem que ter muita fé. Eu saí só o resto, eu digo, meu Deus, eu chorava igual uma criança, continuei pregando. Mas antes, aleluia, de eu passar pela mão do médico, depois que saiu o resultado da biópsia, deu inconclusivo, e o médico dizia, você está, porque é o exame que diz que você está com câncer. Eu dizia, está repreendido em nome de Jesus, está repreendido. E só Deus sabe o que eu estava sentindo nesse particular. E eu fui pregar numa igreja, e ali tinha uma senhora, um vaso de Deus. Ela veio da Paraíba, cega, irmã, ela era cega. E o Senhor disse, abraça a minha filha. Eu digo, Jesus, eu vou abraçar ela. Vou dizer o quê? Abraça ela, obedeça. Eu obedeci. Quando eu abracei, aí Deus tomou aquela irmã em mistério, assim como o povo acha que é loucura. Muitas pessoas não acreditam nos mistérios de Deus. Fosse você, acreditava, viu? Porque quando a gente não acredita, aí que ele gosta de usar o povo para a gente assim. Não, você vai perder sua bênção. Ela botou a mão na minha mama, irmã. E Deus usou a boca daquela mulher e disse, o que eu faço hoje, filha, tu vai saber amanhã. Eu chorei muito, muito, porque eu me alegrei que Deus estava fazendo algo tremendo ali. Porque eu conhecia a voz de Deus. E tinha pedido misericórdia, tinha pedido perdão, porque de onde ele tinha me tirado. Chorei muito e ele teve misericórdia, sabe? Porque Deus, ele não precisa de mim. Se eu não quiser, ele fecha a minha sepultura e ele levanta outro. Entendeu? Mas ele teve misericórdia de mim. Passei sim pela mão do médico, não queria passar. Quero lhe dizer que quando eu cheguei nas mãos dele, eu era enferma não só da coluna, mas dos meus rins. Ele me curou dos rins, do meu coração. Eu tomava morfina, bexiga. Eu sou um milagre. Aleluia. Muitas coisas, grandes coisas ele fez. E aí eu não queria mais pregar a palavra dele. Porque não aguentava a escassez, porque não aguentava. Comecei a olhar para o gigante. Deus está dizendo para pessoas aqui, pare de olhar para o gigante. Pare de olhar para o gigante, olhe para Jesus, que é o alvo. Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele tem resposta, ele está descendo com resposta para o teu problema, porque ele é fiel, você não vai ficar assim. E eu passei de Jesus, tu vai passar comigo. Eu não queria de jeito nenhum passar pela mão de médico, porque eu já tinha sofrido muito. Mas ele passou comigo, eu não usei nem dreno, ele preparou tudo. Eu saí dali como os que sonham. Anestesia geral, quando me colocaram no lugar de recuperação, tinha um senhor do meu lado e umas mulheres, eu não abri os olhos, mas o Senhor dizia assim, na sala de recuperação, abra a tua boca. Eu abri a boca e comecei a profetizar. E uma mulher disse, manda essa mulher doida fechar a boca. E o rapaz dizia assim, um homem dizia, não, ela precisa falar, porque Deus está falando comigo aqui, eu sou afastado. Eu quero dizer que quando você é instrumento, Deus usa você em todo canto, é no hospital, onde for. Ele me usou naquele lugar.
Quando eu cheguei na enfermaria ali, comi, fui para minha casa, normal, passei todo o repouso, esperei os 20 dias. E o Senhor dizia, louve todos os dias o meu nome. Aleluia. E eu fiquei louvando, esperando aquele resultado, que o médico dizia que tinha certeza que eu estava com câncer. Mas quando chegou o resultado, deu 5 diagnósticos, eu não sei nem do nome, tudo que eu falava para ele fazer é benigno. Eu falava no WhatsApp que ele estava viajando, ele dizia, é benigno, você não tem nada. Porque o Senhor me curou antes. Quem tem intimidade com Deus sabe. Quem tem intimidade com Deus sabe, aleluia, que essa luta está passando. Quem tem intimidade com Deus sabe que Ele já está, aleluia, trabalhando ao seu favor. Quem tem intimidade com Deus, aleluia, não deixa de fazer o íder, não deixa de pregar a palavra, não deixa de louvar, não deixa de adorar, porque Ele é Deus, Ele é provedor e Ele vai prover na sua vida. O nome dele será glorificado. Aleluia. E nós vamos orar. Aleluia. Eu ouço, vou pedir a você que louve. Saques para a gente orar. Em nome de Jesus. Eu quero que você entregue as suas causas nas mãos do Senhor. Aleluia. Ele vai lhe visitar. Porque Ele é fiel. E hoje eu lembrei, o Senhor falou no meu coração para me contar, porque tinha usado a boca da irmã. Aleluia. E eu nunca posso esquecer disso. Aleluia. Irmã, não conheço. Estou olhando para a irmã e Deus está dizendo assim, haverá um convite. Aleluia. Tu é uma intercessora. Aleluia. Haverá convites, mulher, para você. E Deus está no negócio. Aleluia. Faça, porque Deus vai te abençoar grandemente. Amém? Se alegre. Diga que Ele é grande. Feche os olhos, fique de pé. Soberano Deus e eterno Pai. Deus de poder e de glória. Deus maravilhoso. Obrigado por esta noite maravilhosa. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pela vida do Teu povo. Neste momento eu te peço, Espírito Santo de Deus, visita o Teu povo. Visita o coração. Toca nos corações. Tu és socorro presente na angústia. Tu és fortaleza. Vai renovando as forças do teu povo. Renova a força da tua filha. Renova a força do teu filho nesta noite, meu Pai. E vai entregando a vitória. A tua mão poderosa está estendida sobre o teu povo. Oh, aleluia. Porque haverá providência. Toma cada um pelas mãos, meu Pai, e fortalece. Porque eles são chamados para viver o melhor de ti. Deus, visita os lares. Visita, Pai querido e amado, da ordem o teu anjo ao respeito do teu povo. Visita, meu Senhor da glória. Tu és o Deus que despedaça. Tu despedaça o mal esta noite dentro dos lares. Tu desfaz as obras malignas. Tu repreende as astutas ciladas do diabo. Tu visita, tu repreende o mal. Tu visita o filho que está na droga. Tu visita os filhos que estão, meu Pai, no vício. Porque tu és grande. Tu estás visitando nesta hora. Tu estás dando livramento nesta hora, porque tu és grande. Neutraliza o mal. Neutraliza a fúria do inimigo contra a vida do teu povo. Vai visitando, meu Senhor. Nós repreendemos, meu Pai, todo o mal do meio do teu povo. Em nome de Jesus, sejam abençoados. Em nome de Jesus. E não esqueça, haverá providência. Continue nessa força, porque haverá providência para você. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. A hora já tem passado. Mas nós não podemos dizer ao Espírito Santo que pare. Aleluia. Eu disse, irmã, deixa o Espírito Santo lhe usar. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você recebeu da parte do Senhor? Aleluia. Mas eu gostaria de dar um conselho. Aleluia. Glória a Deus. Quando tiver alguém ministrando a palavra, feche seus olhos e fique ligado com os céus. Aleluia. E fique dizendo, Senhor, chegue ali. Use ele, use ela. Porque se Deus tiver de falar com você, Ele não vai, aleluia, se enganar, não. Porque você está de olhos fechados, não. Ele vai chegar e vai dizer você. Porque Ele não se engana. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Ele não vai deixar de usar o servo, a serva dele, para lhe abençoar, se Ele assim quiser. Aleluia, porque Ele faz como Ele quer.
Bendito é o nome do Senhor para sempre. Eu gostaria de chamar o nosso irmão Osto, aleluia, para fazer a oração. Aleluia, concluindo o trabalho, agradecendo ao Senhor. E eu gostaria de agradecer a todos vocês que aqui chegaram. Mas eu gostaria de agradecer acima de tudo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que está conosco, que esteve não, que está conosco nesta noite. Aleluia. E Ele veio para abençoar a mim e a você. Aleluia. Tem alguém nesta noite, aleluia, porventura, que está afastado, aleluia, dos caminhos do Senhor, que gostaria de, aleluia, renovar sua aliança com o Senhor? Porventura tem alguém aqui? Todos confessam o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Amém, oremos. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, te apresento o teu povo.